Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 21 de novembro, estamos chegando aí no finalzinho do ano litúrgico, estamos nos aproximando do Advento. Então, nesta quinta-feira, nós nos reunimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, estamos aí diante de um texto bíblico narrado pelo evangelista Mateus. Muito provavelmente Mateus, que era um dos 12 apóstolos, ele estava aí nesse contexto e narrou esta passagem da vida de Jesus para nós, falando sim dessa questão aí da mãe, dos irmãos, da irmã. Eu não vou entrar aí nos detalhes, nessas questões até muitas vezes polêmicas, pode ser para alguns. Não, né? A gente vai se ater aqui a alguns aspectos espirituais daquilo que Deus quer falar para nós hoje. Lendo esta passagem, ouvindo esse texto bíblico, o que é que o Senhor quer falar para nós hoje? Me chamava a atenção que no começo Jesus ele falava à multidão. Estava ali uma multidão reunida. Muita gente, muitas pessoas ao redor de Jesus e ouvindo a sua palavra. E aí Jesus ele vai dar foco ao fazer a vontade do Pai. Quando interrompem Jesus, quando interpelam Jesus, falando da sua mãe, dos seus irmãos, ou seja, daqueles seus parentes próximos, daqueles familiares. E é muito interessante a gente trazer essa reflexão para nós. Muitas vezes a nossa família de sangue, os nossos irmãos, a nossa mãe, o nosso pai, aqueles que estão ali mais próximos da gente, muitas vezes eles têm a preferência, né? Quando algo acontece ou quando eles têm alguma necessidade, muitas vezes nós estamos ali ou tentamos de alguma forma socorrer, amparar. E claro que isso é muito bom, isso é fantástico. Mas Jesus aqui, ele vai nos alertar e ele vai nos lembrar que fazer a vontade de Deus é ainda mais importante. Então, se Jesus ele estava falando às multidões, na hora de falar sobre a vontade do Pai, ele fala para os discípulos. E olhando para os discípulos, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. É como se Jesus estivesse falando aqui de um laço que não é simplesmente o laço de sangue, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, nós temos laços de sangue. Mas mais forte ainda são os laços que nos unem à cruz. Na cruz de Jesus, Jesus ali derrama o seu sangue. E o sangue dele derramado, ele nos une como irmãos. Tantas vezes a gente fala sobre isso, né? A gente chama alguém da comunidade de irmão, de irmã. É tão bonito essa fraternidade que surge do coração de Jesus. Desse coração que foi até a cruz, que foi até as últimas consequências. Então, é um laço muito mais forte ainda que nos une. Sim, os laços de sangue, os laços biológicos são muito importantes, mas os laços que nos unem espiritualmente são mais ainda. E aí é interessante a gente lembrar, a gente perceber que Jesus fala aqui sobre o fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, como é que a gente se une cada vez mais uns aos outros?
Como é que a gente vive essa experiência, inclusive, de ser mãe de Jesus. E eu ficava pensando sobre isso, mãe de Jesus. Quem é a mãe? A mãe é aquela que gera o filho. Então nós podemos gerar Jesus. Nós podemos gerar Jesus no meio. Nós podemos ser a presença do ressuscitado. Nós tantas vezes falamos sobre isso, rezamos com isso. Nós podemos sim gerar Jesus no meio. Nós podemos ser a presença do Cristo ressuscitado. Essa humanidade que tantas vezes está nas trevas e precisa sim da manifestação dos filhos da luz. Então nós podemos, pela graça de fazermos a vontade do Pai, nós somos mãe e irmãos de Jesus. É isso que o próprio Cristo nos fala no dia de hoje. Então, meus irmãos, como é que a gente faz parte dessa família de Deus? A gente que chama Deus de Pai na oração do Pai Nosso, que já já nós vamos rezar. Sim, nós chamamos Deus de Pai, e como é que nós podemos fazer isso? Estando atento à sua vontade, fazendo a vontade. Na oração do Pai Nosso a gente também reza isso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a gente quer fazer a vontade de Deus. E o Evangelho de hoje, ele nos lembra. E a gente pode levar isso para a nossa reflexão hoje, durante todo o dia. Qual é a vontade de Deus na minha vida hoje? Como é que eu vou viver esse dia fazendo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus? Vamos trazer aí para a nossa oração pessoal aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Aquilo que é vontade do Pai. Vontade do Pai. E não tem como não falar de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela que foi a serva do Senhor. O Salmo de hoje nos lembra isso, claro. Então, Nossa Senhora, ela foi a perfeita discípula. Ela foi essa mãe por excelência. Ela cumpriu a sua missão perfeitamente. Nossa Senhora, ela fez a vontade do Pai. É inclusive essa a resposta dela para o anjo Gabriel, aquele mensageiro do Pai, né? Que seja feita a vossa palavra, que seja feita a vossa vontade. Então, que o exemplo de Nossa Senhora nos ajude a fazermos também a vontade do Pai, a sermos um com a vontade de Deus, a sermos essa grande família que o Cristo nos pede, que o Cristo nos chama. Façamos a vontade do Pai e peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.